Fala, meu amigo concurseiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Novamente na sua timeline, seu amigo professor Silvio Santos, com aqueles bisuzinhos filezinhos rumo à tua aprovação. Ei, Silvio, o que é que a gente vai trabalhar hoje? Vamos continuar lapidando o nosso conhecimento em morfossintaxe. Tá? Lembrando que, em razão de ser um conteúdo extenso, que vai dar o suporte todo para você fazer análise sintática, certamente nós vamos ter uma questãozinha sobre ela e você vai precisar desse conhecimento para a resolução de outras questões. Tá tranquilo? Lembra que nós iniciamos aí na nossa última aula, demos aqueles bisuzinhos lá para você, aí hoje a gente continua. Nós já vimos lá, por exemplo, como é que eu faço para fazer a identificação do sujeito. 1, identifica o verbo. 2, verifica quem é o sujeito. Após identificado o sujeito, se houver dentro do enunciado, eu vou fazer a perguntinha para identificar se o nosso verbo é transitivo ou não. Tá? Falamos lá, por exemplo, do sujeito determinado simples, falamos do sujeito determinado composto e falamos do sujeito indeterminado, que em regra vai ocorrer da seguinte maneira: verbo na terceira pessoa do plural, sem um referente explícito, ou quando nós tivermos, por exemplo, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e também o verbo de ligação mais a partícula C, e neste caso nós teremos sujeito indeterminado e a partícula C, índice de indeterminação do sujeito. Qual o bisuzinho? Ei, segue lá na tela e vem-te embora, vem tranquilo que vai ficar de boa aqui pra gente. Olha aqui, ó. Olhando, tá? Olhando as estruturas, aí tu vai vir aqui a seguinte situação. O que é que acontece? Já sei a seguinte situação. Se eu quero identificar o sujeito, você vem aqui, ó. 1, identifica o verbo. Tá aqui, ó. Tá? 2, identifica o verbo. 2, verifica se nós vamos ter o sujeito. Vamos ter o sujeito. Vai lá. Identifica o verbo, verifica se temos o sujeito. Como é que eu identifico o sujeito? Faz a perguntinha quem. Se houver resposta para essa pergunta, logicamente eu identifico o sujeito. Quem é que precisa, tá? Quem é que precisa de emprego? Ele. Bem fácil aqui pra gente. Ele, aqui está o nosso sujeito. Aqui está o nosso sujeito. Deu uma panezinha aqui. Equipe de apoio, dá uma chegada aqui, que deu uma pane, deu uma travada aqui, não? Chegou, tá? Aqui está o nosso sujeito. Pronto. Identificou o sujeito. Se a perguntinha que eu fizer ao verbo, ela ocorrer com preposição, o nosso verbo ele é verbo transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto. Aí tu vem bem aqui, ó. Verbo transitivo, faz a perguntinha. Precisa. Aí tu olha aqui, ó. Precisa de quê? Precisa de quê? Deixa eu concluir aqui. Precisa, olha aqui, ó. Precisa de quê? Se ocorreu a perguntinha com preposição, a resposta para essa pergunta será quem? O nosso objeto indireto. E o nosso verbo é o verbo transitivo indireto. Fizemos a identificação do sujeito. Toda vez que eu encontrar o sujeito dentro do enunciado, aí nós vamos ter o sujeito determinado. Um núcleo, sujeito determinado simples. Mais de um núcleo, sujeito determinado composto. Tá? Consegui identificar o sujeito determinado. Não consigo quantificar, sabe, dizer com propriedade quem é o sujeito indeterminado. Vem lá, agora começa a nossa aulinha e vai pegando o bizu. Fizemos algumas questõezinhas, tá? Aí tu segues bem aqui hoje, de boa aqui pra gente. Vem lá. 1, identifica o verbo. Tá aqui, ó. 1, identifica o verbo. 2, tá? Tu verificas se tem sujeito. Quem? Tá bem aqui, ó. Notoriamente, se tu fizeres a pergunta ao verbo, o que é que vai acontecer? Quem é que estuda hoje? Quem é que está estudando hoje? Quem estuda, quem estudamos? Certamente tu vai responder: nós. Nota a seguinte situação. Olha o bisuzinho bem aqui, ó. Nós. Fiz a identificação do sujeito. O que é que acontece com este sujeito? Nota a seguinte situação. Esse sujeito, esse nosso sujeito aqui, ó, o que é que acontece com ele? Esse nosso sujeito, ele não está escrito no enunciado. Ou seja, ele não está explícito dentro do enunciado.
quando ele não estiver explícito, porém eu consigo facilmente identificá-lo no contexto, seja pela terminação verbal, seja pelo uma retomada dentro do texto, aí nós vamos ter quem? O nosso sujeito. Como é que eu vou chamar esse sujeito aqui, ó? De sujeito oculto. Nós vamos chamá-lo de sujeito oculto. O sujeito oculto, ele pode ser chamado também de sujeito elíptico. O sujeito oculto, ele pode ser chamado também de sujeito desinencial. Sujeito desinencial, tá? O sujeito oculto, ele pode ser chamado de sujeito subentendido. Subentendido, tá? Subentendido. Perfeito? Tá? Nome e sobrenome do nosso sujeito. Nome e sobrenome do nosso sujeito aqui pra gente. Fiz a identificação do sujeito, percebi, tá? Percebi que dentro do contexto ele não está escrito, ele não está explícito, o nosso sujeito está oculto e facilmente eu consigo identificá-lo. Sujeito oculto, sujeito elíptico, desinencial e subentendido. Como a cobrança no nosso edital de figuras de linguagem, ele pode trazer aqui essa nomenclatura. Identifique a estrutura que está em elipse. Identifique o sujeito que está em elipse. É o sujeito elíptico, é o sujeito oculto. Elipse, lembra-se que é uma figura de linguagem que certamente nós vamos trabalhar aqui também. Pegou o bizu? Tá tranquilo? Sujeito indeterminado, não consigo dizer quem é ele pelo contexto. Sujeito oculto é um sujeito determinado, eu consigo definir pelo contexto. Não posso confundir um com o outro. Vem aqui, ó. Quando tu olhas para o próximo enunciado, é preciso ter cuidado com as plantas. Sem dedicação não cresce. Aí tu vem ver aqui, ó, verbo crescer. 1, identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Aí tu vais fazer a seguinte resposta aqui, ó. Quem é que não cresce? Quem é que não está crescendo? Quem é que não cresce? Aí certamente tu vai responder a seguinte situação. Nota que esse nosso verbo aqui ele está no plural, não cresce. Tá bem aqui, ó. Está no plural, não cresce. Quem é que não cresce? Aí certamente tu vais colocar aqui, ó. Quem é que não cresce? Ele, elas. Olha aqui, ó. Eles, elas. Tá observando aqui, ó? Use sempre esse bizuzinho aqui, ó. Quando o sujeito ele não estiver explícito denunciado, você perguntou para o verbo, quem é que não cresce? Nota que os pronomes não estão escritos, não estão explícitos, estão subentendidos. Perfeito. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, nota que o nosso verbo, ele está o quê? Eu tenho o verbo, ele está na terceira pessoa, do plural. Está na terceira pessoa do plural. O nosso verbo, ele está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, se eu identificar o pronome eles ou elas e não houver o referente, vai ser sujeito indeterminado. Só não vai ser sujeito indeterminado se eu conseguir ver quem é esse sujeito. Quem é que não crescem? Eles ou elas. Aí tu olha bem aqui, ó. Por esse contexto, eu tenho que fazer a seguinte perguntinha aqui para o pronome. Quem são eles? Quem são elas? Tu consegues identificar pelo contexto aqui, ó? É preciso ter cuidado com as plantas. Sem dedicação não crescem. Quem é que não crescem? Elas. Olha o pronome que eu vou utilizar aqui, ó. Quem é que não crescem? Elas. Elas quem? Aí elas vêm aqui, ó. Elas quem? As plantas. Perfeito? Nota a seguinte situação. Eu tenho a terceira pessoa do plural, porém, eu consigo identificar quem são eles, eu consigo identificar quem são elas dentro do meu enunciado. Portanto, aqui nós temos o quê? Sujeito, tá? Sujeito oculto. Nós temos aqui sujeito oculto, elíptico, desinencial, subentendido. Bizuzinho aqui para você. Tá de boa? Tá tranquilo? Então aqui, ó, se tu observar os tipos de sujeito aqui, ó, já conseguimos matar as questões. E aqui, ó, não perdemos tempo. Segue lá comigo de boa. Aí tu já vem aqui, ó, pega o teu materialzinho e já vai para mais uma questão. Já vamos para mais uma questão. Deixa eu dar uma olhada, se tiver dúvida, já vai respondendo aqui no chat.
Vai, não manda uma perguntinha, aí vai ficar tudo de boa pra gente. Vamos lá, vem tranquilo, vem de boa. Tá? Vamos resolver uma questão. Equipe de apoio, manda o link lá da live lá no grupo, tá? Pra gente estar acompanhando. Tá? Você está ainda, exerce função sintática de sujeito, o elemento sublinhado em, olha aqui, ó, aqui ele já facilitou a nossa vida. Por quê? Lembra lá, toda vez que nós falarmos em função sintática, de quem é que eu tenho que lembrar? Eu deverei lembrar que eu tenho que fazer a análise sintática. Função sintática, eu deverei identificar quem é sujeito, quem é objeto, quem é complemento. Tá tranquilo? É isso daqui que é função sintática. Aí ele pediu especificamente para você analisar a função sintática do sujeito. O que é que ele está falando aqui para gente? Identifique o sujeito. É isso que ele está pedindo aqui no enunciado. E isso a gente já sabe fazer. Como é que identifica sujeito? Identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Quem é que sente? Quem é que sente? Ei, começa a conversar comigo. Quem é que sente? Quem é que está sentindo? Quem é que sente? Você. Você sente. Você, olha aqui, ó, você, ele vai ser o quê? O nosso sujeito. Se você é o nosso sujeito, o que é que acontece? Essa daqui eu já sei que não é. Essa daqui eu já sei que não é, tá? Aquilo que eu estou pedindo. Beleza? Porque eu quero aquele um que exerça a função sintática de sujeito. E Silvio, e o termo em destaque, ele vai ser o quê? O termo em destaque, ele é o quê? Vamos só olhar aqui para você, para ficar de boa. O termo de destaque, certamente a gente já sabe que não é sujeito. Ele já sabe que não é sujeito. Sente, você, quem é que sente? Você. Sente o quê? Olha aqui, ó. Perguntinha sem preposição, objeto direto. Nós temos aqui, portanto, verbo transitivo direto e o nosso objeto direto, tá? E o nosso objeto direto. Beleza? Aí tu vens para a letra B. O que é que tá falando aqui, ó? Você vem, identifica o verbo. Verifica se tem sujeito. Verifica se tem sujeito. Quem é que pareceu absurdo? Quem é que pareceu absurdo? O que é que está parecendo? O que foi que nos pareceu absurdo? Aí tu olhas aqui, aquilo. Aquilo está na função de sujeito. Lembra? Núcleo do sujeito é função de substantivo ou termo de valor substantivo. Neste caso, nós temos um pronome. Tá tranquilo aqui pra gente. Eu já sei aqui, ó, que o aquilo está exercendo a função de sujeito. Você vê na teoria a seguinte situação aqui, ó. Sujeito, núcleo do sujeito é função de substantivo. E é um substantivo que não pode ser introduzido por preposição. Sujeito é um termo sem preposição dentro do meu enunciado. Tá tranquilo? Aí quer que tu olhas bem aqui, ó. Quando tu olhas aqui a estrutura para lá, para, o que para é? Para é preposição. Então, eu já sei que não pode ser sujeito, porque o sujeito é um termo não preposicionado. Para lá, fui enviada. Se tu quiseres verificar quem é o sujeito, eu fui enviado, tá? Sujeito é um termo que não pode ser preposicionado. Aí tu vem bem aqui, ó, na letra D. Identifica o verbo, verifica se tem sujeito. Quem é que passou a noite? Quem é que passou a noite? Nós. Nós temos um caso de sujeito oculto novamente aqui. Beleza? Aí você já tira, porque eu quero um termo que seja sujeito. Breve estaremos. Identifica o verbo, tá? Verifica onde está o sujeito. Nós temos aqui nós. Nós temos nós bem aqui também. Beleza? Gabarito, onde está o sujeito? Gabarito, letra B. Quem é que nos pareceu absurdo? Aquilo nos pareceu a nós. Gabarito, letra B, de bora-se embora. Tem dúvida? Pegou o bizu? Manda lá a questão para ficar de boa, tá? Tem alguma perguntinha? Apareceu ali no chat. Se eu não estou conseguindo acompanhar aqui, a equipe de apoio, vai mandando o bizu aí pra gente, tá? Vamos mais uma questãozinha? Paula Barbosa. Mas por que se ou porque oculto se plantas aparece na frase? Ser relacionado. Fica aí na timeline. Vamos verificar aqui com a Paula. Olha aqui, ó.
Paula fez uma observação. Silvio, por que plantas é sujeito oculto? Pode voltar lá a pergunta. Se plantas aparece no enunciado. Aí tu olhas a seguinte situação, Paula. Eu vou falar que o sujeito é oculto em relação ao verbo. O verbo que nós temos aqui é o verbo crescer. Não crescem. Quem é que não cresce? Certamente agora eu sei que está fazendo alusão às plantas. Aí tu vai fazer a seguinte pergunta. As plantas, que seria o nosso referente aqui, está escrita junto ao verbo, próximo ao verbo aqui? Não. Neste caso, eu consigo identificar pelo contexto. O pronome que vai aparecer junto a esse verbo aqui vai ser elas e não está explícito aqui, ó. Toda vez que o nosso sujeito não estiver explícito, não estiver escrito no enunciado, mas eu puder identificá-lo, eu tenho o sujeito oculto. Se tu observas aqui, ó, plantas vai fazer parte da primeira oração. É preciso ter cuidado com as plantas. Ponto. Encerrei a minha primeira oração. Sem dedicação, quem não crescem? As plantas. Como não está escrito explicitamente, nós temos um caso de sujeito oculto. Tá? Vai avançando lá comigo de boa, tá? Vai avançando tranquilo e vamos continuando a nossa aulinha, beleza? Paula, obrigado aí pela participação e se ficou dúvida aí, participa com a gente, manda teu live. Não esquece, se você não está inscrito, inscreva-se nos nossos canais, fala com a gente na rede social. Aqui do Desafio, meu Desafio EAD, professor Silvio Santos com você aqui. Vamos mais uma? Vamos continuar brincando? Vamos. Olha aqui, ó. No contexto em que se encontra, o segmento sublinhado acima exerce a mesma função sintática do que está também sublinhado em. Aí eu tenho que fazer a análise sintática do primeiro elemento. A misteriosa bebida desperta neles a mais profunda das paixões. O que é que você tem que fazer aqui para identificar os termos da oração? Identifica o verbo. Esse daqui? Identifica o verbo. A primeira situação que a gente vai fazer, identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Quem é que desperta? Quem é que está despertando? Quem é que desperta? Quem é que desperta? Olha aqui, ó. E tu vem bem aqui, ó. A misteriosa bebida. Aqui está o nosso sujeito. Tá? Identifiquei o sujeito. Está claro, está escrito no meu enunciado. Sujeito determinado. Sujeito determinado simples aqui, ó. Desperta, desperta, desperta. E tu começas a conversar com o verbo aqui, ó. Começa a conversar com o verbo. Desperta, desperta, desperta o quê? Nota a seguinte situação. Se tu fizeres a perguntinha sem preposição e conseguir respondê-la, o nosso verbo ele é transitivo. Pergunta sem preposição, verbo transitivo direto. Desperta o quê? A misteriosa bebida desperta o quê? O que que ela desperta? A mais profunda das paixões. Neste caso, nós temos o nosso objeto direto. Aí notas a seguinte situação. Desperta, desperta, desperta o quê? Em quem? Olha aqui, ó. Em quem? Nota a seguinte situação aqui, ó. Em quem? Nota que a próxima perguntinha que eu faço para o verbo, minha primeira pergunta deu origem ao verbo transitivo direto. Aí nota aqui, ó. Em quem desperta a mais profunda das paixões? Neles. Esse indivíduo bem aqui, ó, é o nosso objeto indireto. Eu tenho o verbo bitransitivo neste contexto, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Esse cara bem aqui é o nosso objeto indireto. Olha aqui, ó. E Silvio, da onde é que está vindo? Eu não estou vendo que tem preposição. Aqui nós temos uma contração. Eu tenho aqui em, mas, eles. O em é a nossa preposição, tá? Já destrinchamos tudinho. Tem o sujeito, temos o verbo bitransitivo, não é isso? Temos o nosso objeto direto. Perfeito? Tá tranquilo? Quem é que eu tenho que observar aqui? Eu tenho que identificar, dentre as alternativas, um elemento que exerça a função de
objeto direto. É isso que eu tenho que observar aqui dentro do meu enunciado, tá? Aí tu vens aqui, ó, letra A. Wagner era um homem casado. Nós já vimos a seguinte situação aqui, ó. Quando nós tivermos o verbo ser, se ele não estiver na relação de tempo, em regra, ele vai ser verbo de ligação. Sendo o verbo de ligação, ele relaciona quem? Ele relaciona ao sujeito, a uma característica, a uma informação, uma qualidade. Neste caso, ele relaciona ao sujeito ao predicativo do sujeito, tá? Qual a característica do Wagner? Como é que o Wagner era? O Wagner era casado. Se eu tenho uma característica, uma informação, uma qualidade a respeito de algo, eu vou chamar de predicativo. Neste caso, a característica é a respeito de quem? Do sujeito. Por isso que eu o chamo de predicativo do sujeito. Eu quero alguém que seja objeto direto. Eu quero alguém que seja objeto direto, tá? Aí tu vens aqui, ó, na letra B. O enredo gira em torno da transformação da relação entre os dois protagonistas. O termo destacado, se tu observar bem aqui, olha, já está sendo introduzido por preposição. Em regra, o verbo transitivo direto, ele não vai vir preposicionado. A regra é essa daqui, ele não traz preposição. Temos exceção? Temos, mas a regra, se for verbo transitivo direto, não vai ocorrer com preposição. Aí tu vens aqui, ó. O enredo gira. Se tu olhas aqui para o verbo, 1, identifica o verbo, 2, verifica se tem sujeito. Quem é que gira? O enredo, encontrei o sujeito. O que vai acontecer aqui, ó? Gira, 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 gira o quê? Gira, 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 gira quem? Se tu tentares responder essas perguntinhas, tu nota que tu não vais conseguir. Se tu não consegues responder as perguntinhas, o quê ou quem, o verbo ele vai ser intransitivo, tá? Eu poderia perguntar onde, em torno da transformação da relação entre os dois elementos, tá? O modo gira onde? Gira como? Em torno da transformação, tá? Esse indivíduo aqui, ó, ele não vai pedir complemento. Se pedir, vai ser complemento indireto. Entre os dois protagonistas, nota que ele não está se relacionando ao verbo. Portanto, não pode ser objeto direto. Já foi-se embora aqui. Existem, com efeito, porções em nossos organismos e cérebros. Você vem, identifica o verbo. Verifica se tem sujeito. Quem é que existem? Aí tu vem bem aqui, ó, porções. Aqui está o nosso sujeito. Eu quero um que exerça a função sintática de quê? De objeto direto. A gente já sabe que já foi-se embora aqui, ó. Aí eu vou te dar um bisu bem aqui na letra D e na letra E. O que é que acontece? Quando nós trabalhamos os pronomes, olha aqui, ó, quando nós trabalhamos os pronomes oblíquos, átonos, pronomes oblíquos átonos, olha aqui, ó, pronomes oblíquos átonos, eu tenho que lembrar a seguinte situação aqui, ó, objeto direto sempre vai ser quem? Olha aqui, ó, objeto direto, o, a, lo, lá, no, na. Toda vez que você vir, encontrou um complemento do verbo, e eles são esses daqui, o, a, lo, lá, no, na, sempre serão objetos diretos, tá? Vão ser complementos do verbo. Se nós tivermos, por sua vez, o objeto indireto, olha aqui, ó, o objeto indireto, sempre vão ser esse daqui, ó, o lhe. O lhe e suas variações, tá? O lhe, ele sempre funciona como objeto indireto. Aí o que acontece? Quando nós tivermos um termo destacado, esse termo for pronome oblíquo átono, estiver completando o sentido de um verbo, tu vais olhar a seguinte situação aqui, ó. O lhe, tu vais lembrar aqui, ó, o lhe, ele sempre funciona como objeto indireto.
O complemento do verbo, ele sempre funciona como objeto direto. Notas a seguinte situação. Eliminamos a letra A, a letra B, a letra C. Agora eu elimino a letra E, porque eu sei que o lhe só funciona como objeto indireto. Tá? O que o atraiu para essa história? Esse camarada bem aqui, ó, letra D é o nosso gabarito. Letra D de desafio. Tá tranquilo? Tá de boa? Olha aí, ó, pegou o bizu, mais duas questõezinhas aqui pra gente. Comenta lá se você acertou, comenta da onde você tá assistindo a nossa aula, tá no trabalho, tá na sede, tá em Macapá, tá no interior, tá fora do estado, comenta aí com a gente e vai seguindo, vai pegando o bizu, mais um bizuzinho aqui relacionado ao nosso conteúdo, questões da FCC. Vamos seguindo? Vamos seguindo para mais uma. Tem dúvida? Comenta aí no chat, vai acompanhando a gente, vamos embora. Olha aqui, ó. Vamos para mais alguns exemplos aqui. Paulo, preciso de ajuda aqui. Mãe, passei para o auditor. Pela ordem, meritíssimo, a prova não consta nos autos. Vem aqui comigo, aqui, ó. Você usa essas estruturas no dia a dia. Você não para fazer análise sintática porque realmente é algo do nosso cotidiano. Mas pensa aqui comigo, aqui, ó. Quando você vai chamar alguém, como é que você chama? Você, em regra, vai chamar pelo nome, né? Vai chamar pelo nome ou por um pseudônimo. Silvio, o que é o pseudônimo? Não sei o que é o pseudônimo. É um apelido. Silvio, pode ser um apelido carinhoso? Pode. Quando tu chama assim para o teu boy magia, meu bebê, venha aqui comigo. Se você está utilizando para chamar meu bebê, esse daí é um chamamento, tá? Meu calabreso. Se você está chamando alguém assim, meu calabreso, de maneira fofinha aqui, tu lembra da seguinte situação, é um chamamento. Aí o que é que acontece aqui, ó? Dentro da língua, aí tu vai lembrar aqui, ó, quando eu estou chamando alguém, quando você está chamando o seu boy magia lá de bebê, tá? Você está utilizando aqui um vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é um chamamento. Tá? O vocativo, ele é um chamamento. Vocativo, ele é um chamamento. O vocativo, ele é o que? Uma invocação. O vocativo, ele é uma invocação. É por isso que, por exemplo, nós temos o nome invocação do mal. Está amarrado, né? É o chamamento do mal. Eu estou invocando, chamando lá os espíritos. Vocativo, ele é um chamamento. Olha lá, chamei alguém, eu utilizo o vocativo. Como é que eu chamo alguém? Por nome, por um pseudônimo, no caso o apelido, ou por um pronome de tratamento, que é uma forma cerimoniosa. Aí tu vem bem aqui, ó. O que é que eu tenho que lembrar aqui do vocativo? O vocativo, tá? Ele é separado, o vocativo é separado da oração, tá? Ele é separado da oração para o quê? Por vírgula. No caso, por pontuação. Eu utilizo para chamar, tá? Eu vou utilizar para chamar, e esse chamamento ele vai estar separado da oração, porque verdadeiramente ele não faz parte da oração. E eu já vou te explicar aqui, ó. É separado da oração por vírgula, tá? É separado da oração por vírgula. Ele não exerce diretamente uma função sintática. Tá? Vocativo utilizo para chamar e é separado da oração por vírgula. E Silvio, como é assim que não exerce função sintática? Por que ele vem separado? Por conta da seguinte situação aqui, ó. Tu vens, sem delongas agora. Identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Quem é que precisa de ajuda? Quem é que precisa de ajuda? Olha o nosso sujeito oculto aqui, ó. Eu, sujeito, tá? O nosso sujeito oculto. Nosso sujeito oculto. Preciso. Aí vem aqui, ó. Preciso de quê? Preciso de quê? Se ocorreu a perguntinha veio com preposição. Preciso de quê? De ajuda. Aqui está o nosso
objeto indireto, nós temos verbo transitivo indireto. Tá de boa? E Silvio, quem é este aqui? Ó, eu utilizo o seguinte bisuzinho aqui, ó, o aqui. Preciso de ajuda. Já identifiquei os verbos, já identifiquei o verbo, já identifiquei os complementos. Aí tu vai tentar responder essas perguntinhas aqui, ó. Quando? Como? Quando? Onde? Tá? Quando? Como? Vou repetir o quando aqui. Quando, como, onde? Aí tem um porquê. Tá? Quando, como, onde? Deixa eu tirar bem aqui. Quando, como, onde e porquê. Quando, como. Aí tem o nosso porquê. Considere aqui no início. Tá? O que acontece aqui? Qual é o bizu? Quando eu encontrei já os objetos, direto ou indireto, eu tento responder essas perguntinhas aqui. Se eu conseguir responder estas perguntinhas, olha aqui, ó. Se eu conseguir responder estas perguntinhas, eu encontro aqui quem? Adjunto, adverbial. Adjunto, adverbial. Tá? Paulo, preciso de ajuda. Onde é que eu preciso de ajuda? Olha aqui, ó. Onde? Aqui. Aqui, então, aqui esse termo, ele é o quê? Adjunto adverbial. Tá de boa? Nome e sobrenome aqui. Notas a seguinte situação. Quando eu vou utilizar Paulo, vou analisar Paulo aqui, o que é que acontece com Paulo? Ele está separado da oração por vírgula. Tá observando aqui, ó? Foi separado. Ele não exerce função sintática. Quem é o meu sujeito aqui? Eu. Quem é o nosso verbo? Precisar. Quem é o complemento? De ajuda. Temos uma circunstância? Temos uma circunstância de lugar. Onde? Aqui. Ele não faz parte dessa oração. Ele está separado da oração por vírgula. E qual é a finalidade? Eu estou utilizando para chamar. Esse chamar não entenda necessariamente como um grito. É chamar, é invocar. Chamar pelo nome, chamar a atenção. Nota aqui que eu estou chamando alguém. Paulo, preciso de ajuda aqui. Toda vez que eu estiver utilizando para chamar, nós temos o que? O vocativo. Eu tenho um vocativo. Vou chamar alguém como? Por um nome, por um pseudônimo ou por um pronome de tratamento. É isso que eu bisuzinho aqui pra gente. Tá? Vem lá. Mãe, passei para o auditor. Um sonho, né? Tá passado aqui para o auditor. Aí tu olha bem aqui, ó. Mãe, estou utilizando para chamar. Aqui está o nosso vocativo. Se rapidamente tu quiseres verificar novamente quem foi que passou, eu. Aqui está o nosso sujeito oculto. Aqui está o nosso verbo, tá? Aí tem a nossa complementação, tá de boa? Nota aqui, ó, mãe não pode ser sujeito desse enunciado, eu estou utilizando para chamar. Mãe, passei para o auditor. Pode ser um nome próprio, pode ser um substantivo comum, é um nome, é um pseudônimo, tá tranquilo aqui pra gente. Ou vou utilizar, tá? Ou vou utilizar o quê? Um pronome de tratamento. Pela ordem, meritíssimo, a prova não consta nos autos. Aqui está o nosso vocativo. Aqui está o nosso vocativo. Beleza? Tá tranquilo aqui pra gente? Aí está o nosso vocativo. Tá? Vocativo eu utilizo para chamar. Vocativo, ele é separado do enunciado por pontuação, vírgula. Nota que ele não faz parte do enunciado. Como assim não faz parte do enunciado? Se tu fizeres análise sintática, ele não é sujeito. Se tu fizeres análise sintática, ele não é verbo. Se tu fizeres análise sintática, ele não é objeto direto. Objeto indireto, ele não é adjunto, ele não faz parte do enunciado. Qual é a missão dele? Chamar alguém, chamar alguma coisa, invocar. Aí tu lembra lá do filme Invocação do Mal. Aí estiver estudando de madrugada, tu invoca. Tá amarrado, né? Beleza? Pegou o bizu do vocativo? Vamos lá. Sem delongas. Silvio, será que eles cobram isso daqui? Cobram muito. Vem lá, pegou, bate a foto, bate o print, já fez a tua anotação e já vem bem aqui, ó.
que aqui não tem chororô, minha nega, nem barriga me dói. Mais uma questãozinha aqui pra gente. Lembrando que é só você acessar o nosso Drive, se você ainda não baixou, todas essas questões, todos esses exercícios bisurados aí para vocês estão lá na nossa apostila. Mas aí, não te preocupa, vai fazendo a tua anotação, vai entendendo. Comenta lá com a gente, aí, 5 segundinhos, vai resolvendo a questão, vai resolvendo. Vai lá com a gente, tá? Verifica-se o emprego da vírgula para separar um vocativo, tá? Verifica-se o emprego da vírgula para separar um vocativo. Vocativo, já sabemos a seguinte situação. Vocativo, já sabemos a seguinte situação. É um chamamento, tá? É um chamamento. Se for vocativo, é um chamamento, está separado do enunciado através de quê? De vírgula. Tá de boa, tá fácil aqui pra gente. Vem lá. Você vem, se for vocativo, vai trazer a vírgula pra gente. Você vem, verifica onde está a vírgula. Ficou pensando a semana inteira. Onde é que tá a vírgula? Tá bem aqui, ó. Sem chegar à conclusão. Ficou pensando a semana inteira sem chegar à conclusão. Ei, a estrutura anterior, ficou pensando a semana inteira. Ou a estrutura posterior à vírgula, sem chegar à conclusão. De boa aqui comigo. Você está utilizando qualquer uma dessas estruturas para chamar? Está utilizando para chamar? Não. Então, o que é que eu tenho que entender? Não há vocativo aqui. Tá? Neste momento, você não precisa verificar que nós temos orações. Eu estou utilizando a vírgula para separar a oração. Eu só quero que tu entendas que não há vocativo. Vocativo é um chamamento e vou chamar alguém como? Pelo nome, pelo pseudônimo ou por um pronome de tratamento. Aqui, ó, não estou chamando ninguém. Vem para a letra B. Lavínia retirou da parede e colocou outro. Aqui nós temos uma vírgula. Que emitia sons ininteligíveis. Aqui nós temos a nossa vírgula. E foi também substituído. Aí tu vem lá. Eu tenho vírgulas que estão o quê? Isolando um termo. Quando eu falar para você um termo está isolado por vírgula, significa que eu tenho uma vírgula o antecedendo e outra vírgula que vai ocorrer após esse termo aqui, tá? Isso que está isolado. Aí tu vens aqui, ó, que emitia sons inteligíveis. Pensa comigo. Estou utilizando essa estrutura para chamar alguém? Tá chamando? Tá invocando? Não, né? Tá amarrado, não rola aqui, não tá chamando ninguém. Aí o que é que tu faz? Ainda que você não saiba que aqui nós temos uma oração adjetiva, eu só quero que tu entenda nesse momento que nós não temos um vocativo. Acabou aqui pra gente. Elimina a letra B. Você vem bem aqui, ó. Aliás, não respondeu nada. Aí tu pensas comigo aqui, ó. Qual é o termo que está separado? Aliás. Estou utilizando isso daqui para chamar alguém? Conheces alguém chamado aliás? Conhece o seu aliás? Não conhece, né? Certamente não tem ninguém chamado aliás. Né? Você não está chamando, utilizando aqui para chamar alguém, para invocar alguém. Lembra? Chamei, chamo pelo nome, pseudônimo ou pronome de tratamento. Aliás, ainda que você não entenda neste momento que é um advérbio ou uma palavra denotativa, eu tenho que entender que aqui não há vocativo. Aí tu vens aqui, ó. Segura a letra D, que tá filezinha aqui pra gente. Vamos para a letra E. O terceiro espelho já fazia uso moderado da palavra. Aqui a vírgula. Porém, não dizia coisa com coisa. Aí o que é que tu vais olhar aqui, ó? A estrutura que antecede a vírgula. O terceiro espelho já fazia uso moderado da palavra. Eu estou chamando alguém com essa estrutura? Estou utilizando para chamar? Não. Após a vírgula, porém, não dizia coisa com coisa. Eu estou chamando alguém com essa estrutura? Estou invocando alguém? Se eu vou chamar, se eu vou invocar, nome pseudônimo ou pronome de tratamento. Aí qual é o bizu aqui, ó? Ainda que você não saiba que aqui, ó, porém,
mas, porém, todavia, entretanto, que nós temos uma oração adversativa. Eu quero que você entenda nesse momento que nós não temos vocativo. Aí tu vem aqui, ó, Tioski. Quem foi que sobrou? Por eliminação, nós já sabemos que tem a letra D é o nosso gabarito. Aí tu vem aqui, ó. Mulher, haverá no Brasil espelho mais belo do que eu? Se for vocativo, eu tenho nome, um pseudônimo, substantivo próprio, substantivo comum, ou um pronome de tratamento. Mulher, eu não chamo assim? Mulher, me dê um abraço. Mulher, estuda. Mulher, você vai conseguir garantir a sua vaga. Olha aqui, ó. Eu utilizo essa estrutura para chamar alguém. Neste caso, bem aqui, ó, aqui está o nosso vocativo. Está separado do contexto por vírgula, não vai exercer a função sintática e eu vou utilizar para chamar alguém. Aqui está o nosso vocativo. Gabarito letra D de desafio. Ei, pegou o bizu? Tá tranquilo? Chamou alguém, nós temos o nosso vocativo. Chamou alguém, nós temos o nosso vocativo. Tá de boa? Vamos mais uma? Filé aqui pra gente. O que é que eu não posso confundir? Duas estruturas, elas sempre vão ocorrer. Vocativo, tá? Nós teremos o nosso vocativo. E teremos também, quem é que vai aparecer pra gente? O nosso aposto, que é o que nós podemos confundir alguma coisa. Ei, ficou alguma dúvida nessa? Vamos passar? Vamos seguinte? Vem lá. Vem com a gente para ficar de boa. Passa lá. Olha aqui, ó. Dá um olho aqui nas estruturas. Jorge, o malandro, ainda é jovem. Tá? Vai olhando as estruturas aqui. Eu tentando baixar na live. Vocativo. Ei, memorize isso daqui que é para você não confundir. Vocativo é um chamamento, tá? Vocativo é um chamamento. Vou utilizar para chamar alguém. Vocativo é um chamamento. Aí tu vem bem aqui, ó. Quando eu olho essas estruturas, eu tenho aqui, ó, Jorge e tenho aqui o malandro. O malandro, se tu observas, ele está o quê? Isolado do meu enunciado. Tá? Está isolado aqui do meu enunciado. Que foi que nós falamos do vocativo. O vocativo, ele está separado do enunciado porque ele não exerce função sintática. Aí tu vem bem aqui, ó. Eu tenho um termo que ele vai fazer o quê? Esclarecimento, ele vai explicar. Olha o bizu aqui, ó. Você vem, identifica o verbo. Já estou careca de saber a seguinte situação aqui, ó. O verbo ser, se não estiver na relação de tempo, o verbo ser, ele é verbo de ligação. Vai relacionar quem? Jorge. Quem é que é jovem? Jorge. Aqui está o nosso sujeito. Olha aqui, ó. Sujeito, verbo de ligação. Como é que Jorge é? Jovem. Aqui nós temos o nosso predicativo, tá? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Tá de boa? Tá tranquilo? Aí tu vem lá. Ei, dá um bisu aqui. E se ouviu ainda? Ainda. Neste momento, por instante, isso daqui, ó. Quando, como, onde, por quê? Esse cara aqui, ó. Destacar aqui para você. Adjunto. Adverbial. Olha aqui para mim. Malandro ou malandro. Está isolado por vírgula. Eu estou utilizando ele para chamar alguém dentro do enunciado? Aí você pode falar, Silvio, eu estou entendendo que eu estou utilizando. Jorge, o malandro, eu estou chamando o malandro no contexto. Tá tranquilo, você poderia até olhar. Não estou utilizando para chamar, mas eu vou te dar o seguinte bizu aqui, ó. Nota a seguinte situação. Jorge está se referindo ao malandro. Olha aqui, ó. Jorge está se referindo ao malandro, né? Olha aqui, ó. O malandro, eu estou me referindo também a Jorge. Consegue observar isso daqui? Posso dizer nesse contexto que Jorge e o malandro são as mesmas pessoas? Pode ou não pode? Ei, olha lá, não tem erro. Jorge, o malandro ainda é jovem. O malandro é Jorge. Ei, pode ou não pode? Jorge e o malandro não são as mesmas pessoas? São ou não são? São, pô.
que é que acontece aqui, ó? Quem é que é o Jorge? O Jorge é o malandro é Jorge. Ei, bebê, quando isso acontece, nós temos uma figura do aposto. Anota aí para você, ó. Nós temos o aposto, tá? Que aposto aqui? Aposto, ele é um termo que vai trazer uma explicação, uma exemplificação, uma característica de alguém dentro do texto aqui, o nosso aposto. E não é qualquer aposto. Esse aposto bem aqui, ó, nós vamos chamá-lo de aposto explicativo, tá? Nós vamos chamar de aposto explicativo. Beleza? O aposto explicativo, ele vai ter a classificação de resumitivo, tá? Ele vai ter a função de explicativo, resumitivo e enumerativo, mas todos são apostos explicativos. Beleza. Olha aqui, ó. Jorge é o malandro é Jorge. O vocativo, ele não tem algo que nós chamamos aqui, ó, aposto explicativo. Olha aqui, ó, a correspondência. Como assim, ó? A correspondência semântica. A correspondência semântica. E Silvio, como correspondência semântica aqui, ó? Isso daí é um nome bonitinho para dizer a seguinte situação aqui, ó. Se for aposto, ele está fazendo uma explicação, um esclarecimento sobre algo de dentro do texto. Por exemplo, aqui, ó, o malandro, ele está esclarecendo, qualificando, caracterizando quem é o Jorge. Tá? Ele está explicando ali, é a função explicativa. Olha aqui, ó. Essa correspondência semântica é isso daqui, eles possuem o mesmo significado. Notas a seguinte situação. Se nós tivermos aposto, tá? Se nós tivermos aposto explicativo, eu tenho que lembrar que ele traz o quê? Pontuação. Eu tenho que lembrar que ele traz pontuação. Tá saindo áudio? Não. Só o slide que não tava pegando. Voltou? Tá? O aposto, ele traz pontuação. Tu viste a seguinte situação. Ei, você viu a seguinte situação. O vocativo, qual é a pontuação do vocativo? Vírgula. O aposto, ele traz a seguinte situação. Ele vai trazer vírgula. Olha aqui, ó. Ele vai trazer vírgulas. Ele vai trazer pra gente aqui, ó, parênteses. Ele vai trazer pra gente parênteses. Ele vai trazer pra gente travessões. Pronto. Tá beleza? Ei, pega o bizu lá. Se for aposto explicativo, ele traz pontuação. Nota a seguinte situação. A pontuação que ele traz não é somente a vírgula agora, ele traz vírgula, parêntese e travessões. Como nós temos termo explicativo, essa pontuação é equivalente. Você pode, por exemplo, trocar vírgulas por parênteses, vírgula por travessões. São estruturas equivalentes. Beleza? Vem lá. Se for aposto, tem correspondência semântica. Eu utilizo para explicar. Aí tu vem aqui, ó. Maria, a babá, virou empresária. Aí tu vês bem aqui, ó. Maria virou empresária aqui, ó. Virou empresária. Estrutura em azul. Se tu olhas aqui, ó. Quem foi que virou empresária? Maria. Maria, se tu olhas bem aqui, ó. É o nosso sujeito. Empresário é uma característica, eu poderia considerar que se tornou-se, verbo de ligação. Mas eu quero que tu olhe para a estrutura do Maria. Aí tu vem bem aqui, ó. Maria. Eu tenho aqui babá. Aí tu faz o seguinte questionamento. Nota aqui, ó. Está isolado do meu enunciado através de pontuação. Não é isso? Maria, a babá. A babá não é a Maria? É ou não é? É. A babá é a Maria. Maria não é a babá? É babá. Eu tenho o quê? Correspondência semântica. Babá está fazendo um esclarecimento a um termo do enunciado. Neste caso, Maria. Aqui nós temos também o nosso aposto.
aposto. Qual é o aposto? Nosso aposto explicativo. Lembra que o aposto explicativo, ele enumera, tá? Ele explica, ele resume. Aí vão vir aquelas classificações: explicativo, resumitivo, enumerativo, mas são todos apostos explicativos, tá? É somente a vírgula? Não, coloquei para você. Podem vir vírgulas, parênteses, travessões. Tá tranquilo aqui pra gente. Exemplo aqui, ó. Gosto de vários animais. Aí tu olhas aqui pronunciado. Animais. Quais são esses animais que eu gosto? Eu gosto de quê? Eu gosto de cães, eu gosto de gatos, eu gosto de pássaros. Eu não estou esclarecendo, não estou explicando, não estou enumerando quem são esses animais. Estou. Quais são os animais dos quais eu não gosto? Cães, gatos, que mais? Pássaros. Está aqui, ó. Está observando, Bizu? Ou seja, aqui está o nosso aposto. Aqui está o nosso aposto. Aposto explicativo. Aposto explicativo. Tá tranquilo? Ei, tá de boa? Vai comentando lá com a gente. Muita gente ao vivo aqui online, 92 pessoas. Muito bom. Segue lá. Continua com a gente aqui, ó. Aí tu pode me fazer a seguinte pergunta. E Silvio, todo aposto, ele vai vir com vírgula? Aí não, calma lá. Todo aposto explicativo, ele traz pontuação, que pode ser a vírgula. Mas todo aposto, ele tem pontuação? Não. Nós temos um apostozinho, que sempre ocorre nas nossas provas, tá? Que ele não vem com vírgula, que é o aposto especificador. Vamos verificar aqui o bizu? Vê lá. Diego Ribeiro já colocou o bizu aqui, tá vibrando Diego Ribeiro. Vamos lá. Olha aqui, ó. O artilheiro Messi é o melhor da história. A praia de Pipa é linda, ele cometeu um crime de latrocínio. Se for aposto, nós temos o quê? Equivalência semântica. Ele está esclarecendo, está explicando um termo dentro do enunciado. Aí tu vem aqui, ó. Artilheiro. O artilheiro Messi é o melhor da história. Artilheiro, certamente você deve lembrar que faz alusão ao quê? A jogador de futebol. Aquele que faz muitos gols é o nosso artilheiro. Aí tu lembra lá. Messi, tá? Ele é um jogador de futebol, certamente, o artilheiro. Aí tu pensa comigo aqui, ó. Mas houve outros artilheiros além do Messi? Houve ou não houve? Houve, tá? Grandes jogadores. Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, tá? O nosso Romário, o professor Silvio, quando tá jogando no futebol, ele é artilheiro também. Vender meu peixe aqui, né? Vender meu peixe, né? Modéstia à parte aqui. O artilheiro Messi é o melhor da história. Lembra aqui, ó. Messi, tá? Existem vários artilheiros, mas olha a correspondência que eu tenho aqui, ó. Messi é o artilheiro é Messi. Olha aqui, ó. Messi é o artilheiro é Messi. Tá de boa? Ou seja, Messi, como eu estou esclarecendo, aqui ele está funcionando como aposto. Aposto especificativo, aposto de especificação, aposto especificador, tá? Aposto especificador. Aposto especificador. Lembra que o aposto especificador, ele não vai vir com vírgula, não vai vir com pontuação. Beleza? É um esclarecimento aqui, ó. A praia, e bebê, vai pegando bizu. A praia de Pipa é linda. O que é que acontece aqui? Notas que nós temos várias praias. Praias de Copacabana, praia de Fazendinha, praia do Araxá. Nós temos várias praias, mas não é de qualquer praia que eu estou falando. Eu estou esclarecendo, estou explicando. Qual é a praia que eu estou falando? Eu estou falando da praia de Pipa. A praia de Pipa. Aqui está o nosso aposto, aposto especificador. Aposto especificador. Beleza? Nota que existe a correspondência de significado. Existe a correspondência de significado, tá? Existe a correspondência de significado. Praia, pipa é a praia. Tranquilo aqui pra gente. Olha aqui, ó. Mais um.
Ele cometeu um crime de latrocínio. Certamente você está estudando ali a parte de direito penal, processual militar, além dos outros direitos, já falamos ali da teoria do crime, certamente. Nós temos vários crimes. Eu estou falando de qualquer crime? Não, nós estamos falando do crime de latrocínio, tá? Crime de latrocínio. Aqui está o nosso aposto especificador. Aqui está o nosso aposto especificador, tá? Aqui está o nosso aposto especificador. Beleza aqui pra gente? Tá tranquilo? Gerson ali tá gostando da didática. Obrigado, Gerson. Chega lá com a gente, comenta aí, ó. Ei, tá filé aqui pra gente? Olha aqui, ó. Vocativo, não posso confundir. Vocativo eu vou chamar. Aposto eu vou esclarecer. Eu vou explicar alguma coisa. Tá filezinho aqui? O aposto ele traz outras pontuações além da vírgula, que são equivalentes. Vírgula. Aí nós temos lá os travessões, nós temos lá os parênteses, que são pontuações equivalentes. Ei, Silvio, será que cobram isso daqui da gente na prova? Só cobram. Ei, bora brincar? Vamos brincar? Ei, comenta, resolve a questão, segue lá com a gente, vem mais uma de boa aqui pra gente, aqui ó. Questãozinha filé, lembra que as questões estão na nossa apostila, é só você chegar lá para ficar de boa, tranquilo pra gente, tá? Chegou a aparecer aí na sua tela? Apareceu aí na sua tela, né? Aí tá aparecendo lá uma questãozinha, tá falando assim, ó. As vírgulas foram empregadas para isolar um aposto. Ele não falou qual aposto, ele só falou aqui, ó. As vírgulas foram empregadas para isolar um aposto. Como eu tenho o emprego das vírgulas, certamente eu já sei o seguinte, que é um aposto o quê? Qual é o aposto que vai aparecer? Aposto explicativo, certamente. Ali tá borrado, deixa eu ver aparecer legal agora já pra gente. Vou falar que tá borrado aqui. Pronto, vai aparecer aqui. Pronto, eu acho que agora apareceu na sua tela, né? Tá distorcido, pronto, agora apareceu. Se tá falando com pontuação, aqui que eu aposto explicativo. Certamente aqui, ó. E aí já fica fácil pra gente. Por que fica fácil? Como ele está falando aqui que as vírgulas foram empregadas para isolar o aposto, você vai logo aonde? Onde estão as vírgulas, é isso que é o bizu aqui pra gente, tá? Até o bizu, tá bugado, né? Vai dar para aparecer, eu acho que vai aparecer a internet que tá no nosso linguajar, a internet já tá zicada aqui pra gente, né? Vai, aproveita para resolver. Vamos colocar ali. A nossa galera de dar suporte já está colocando ali. Né? Pronto. Deixa abaixo, eu acho. Trocamos o tablet. Eu acho que agora tá legal aí. Dá o like aí, comenta aí se ficou de boa aí pra gente, tá? Ele já ficou de boa aí pra gente. Agora foi, né? Foi. Só. Pronto. Olha aqui, ó. Se a gente vai olhar o aposto, ele já deu o bizuzinho aqui pra gente. Qual foi o bizu que ele deu pra gente, tá? Ó, já voltou. O suporte aqui, rapaz, tem gente internacional aqui, Neumann, tá? Dos Estados Unidos. O mais fraco aqui, ele é da NASA, tá? O mais fraco aqui, ele é da NASA, tá? Vamos lá. Aí você vai vir e vai identificar onde está a vírgula. Ei, bebê, não tem erro. Vai lá, identifica onde está a vírgula. Tá bem aqui, ó. Talvez elas não contenham toda a verdade. Talvez haja imprecisões e deslizes históricos. Mas se ele falou aqui que foi para isolar, eu tenho um termo que nós temos uma vírgula antes e uma vírgula depois. Esse que eu bizu aqui pra gente. Aí tu olha aqui, ó. Talvez
esse termo, talvez já as imprecisões, ele tem alguma correspondência semântica dentro do enunciado? Não tem. Tá? Não tem essa correspondência. Para mim tá escuro lá na live aí. Pessoal da NASA, nosso apoio técnico aí, tá escura a tela. Tá? Verifica se está ouvindo a voz aqui, ó. Talvez haja imprecisões. Ainda que você não veja agora, nesse momento, que ele está utilizando para, para isolar, separar as orações aqui, ó. O que acontece? Não tem na equivalência semântica. Então, você já tira a letra A. Né? Não tá pegando lá. Beleza? Deu um apagão aqui, não se preocupe, que a nossa equipe ela já tá olhando. Eu vou aguardar um pouquinho, que é para você ir olhando. Muita gente online, tá bugado. Bastos 03, Bilkin tá bugado, voltou, né? Não dá para ver, agora viu. Tá ruim para ver, voltou. AZM, Azar Militar, tá? Culpa do... Culpa tá lá, né? Deixa o cara, pô. Bora lá, tranquilo? Identifica onde está a vírgula. Olha aqui, ó. Ainda que você não tenha visto que nós temos aqui a segunda vírgula, mas foi assim para separar, porque ela está trazendo uma oração adversativa. Ainda que você não tenha visto que a primeira vírgula ela está separando as orações, tá? Eu tenho que entender que eu não tenho um termo explicativo. Tu vem aqui, ó. Vai embora. Tais como a realização de partos e, olha aqui, ó. E, sobretudo, se for aposto, ele está fazendo um esclarecimento e está fazendo uma explicação a respeito de algo. Aí pergunta aqui, ó, sobretudo, qual é a correspondência sintática? Sobretudo e quiropraxia representam a mesma coisa? Quiropraxia e sobretudo, nesse contexto, são a mesma coisa? Não. Tais como realizações de partos, sobretudo, ele possui o mesmo significado que qualquer uma dessas estruturas, tais como realização, partos? Não. Então, nós não temos aposto. Tem que ter equivalência semântica. Eu tenho que estar esclarecendo, tenho que estar fazendo referência a um termo de dentro do meu enunciado. Aí você tira aqui a letra B. Ele tinha conseguido, vírgula, olha aqui, ó, a grande custo, algumas iguarias que seu pai gostava de comer. Olha aqui, ó. A grande custo, ele está utilizando para se referir a algum termo de dentro do contexto? Possui o mesmo significado, equivalência de significado? Não. Ele tinha conseguido. Como? Como foi? A grande custo. Ainda que você não tenha visto que é uma adjunta adverbial, não precisa. Só quero que você entenda que aqui nós não temos um aposto. Aí tu vens aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Shiyoko, tá? Nome bonitinho aqui, ó. Shiyoko, quando você passar no concurso, quando você tiver seu primeiro filhinho, aí você coloca lá Shiyoko, nome fofo aqui para você. Shiyoko, olha aqui, ó. Filha do patriarca Leiri. Também aqui, ó. Filha do patriarca Leiri. Qual é o termo que está isolado? Filha do patriarca Leiri. Filha do patriarca Leiri, ela está se relacionando a algum termo dentro do enunciado? Olha aqui, ó. Vem lá. Shiyoko não é a filha do patriarca Leiri? A filha do patriarca Leiri não é Shiyoko? Tá aqui, ó. Está separado por pontuação, neste caso por vírgula, e eu estou fazendo o que? A correspondência de significado. A letra D já está filé aqui pra gente. A letra D está filé. Ainda hoje, olha aqui, ó, vírgula. Quando lanço o olhar ao mar, imagino a vida dos meus avós como ilhas distantes. Aí tu olhas aqui, ó. Quando lanço o olhar ao mar, ainda que você não tenha visto que nós temos uma oração adverbial temporal, por isso o emprego da vírgula, eu quero que você entenda que nós não temos o aposto. Se for aposto, o termo que está isolado, que está entre pontuação, neste caso as vírgulas, ele vai fazer um apontamento, vai retomar um termo. Eles têm o quê? Correspondência de significado. Quando lanço o olhar ao mar, certamente não significa ainda hoje, tá? Aí você tira a letra E.
Gabarito pra gente, letra D de desafio. Chioko é a filha do patriarca. A filha do patriarca é Chioko. Nós temos um aposto explicativo aqui neste caso. Nós temos o nosso aposto explicativo. Bem filé, bem de boa aqui pra gente. Tá beleza? Acertou? Comenta aí pra gente, tá? Comenta aí se acertou. Gabarito letra D de desafio. Se acertou, vibra. Se acertou, comenta e sai vibrando. Tá de boa? Vamos mais uma? Vamos seguir? Aqui não tem delonga, papai. Tá? Aqui não tem chororô, minha negra, nem barriga me dói. Muita gente acertou. 81% acertou, tá? 81% acertou. Beleza. É isso daqui, ó. Resolve a questão. Tem dúvida, vai pegando o bizuzinho e vai acertando, porque são questões da nossa banca e certamente estarão nas nossas provas. Beleza? Vamos lá mais uma? Stephanie Costa, relaxa, vibra, só corrige e verifica onde foi que errou, Stephanie. E segue o barco, assim, ó, tem que vibrar. Vamos lá? Vamos avançando? Segue lá com a gente, vamos mais uma. Olha aqui, ó. Até agora, se você percebeu, nós falamos de termos relacionados a quem? Ao verbo, né? Ao verbo. Conversa com o verbo, identifica o sujeito, verifica se o verbo é transitivo, intransitivo, transitivo direto. O que é que acontece aqui? Ó? Nós vamos falar agora de termos relacionados ao nome. Isso daí sempre cai uma questãozinha dessa aqui. Termos relacionados ao nome. Aí tu fez aqui, ó. Uma estrutura bem de boa, tá? Identifica onde estão os verbos aqui, ó. Foram carregados. Também que é nosso verbo aqui, ó. Quando nós tivermos mais de um verbo, olha aqui, ó. Quando nós tivermos mais de um verbo, esse verbo indicar uma ação, um estado, fenômeno da natureza, nós vamos ter o que nós chamamos de locução, tá? Nós vamos chamar aqui de locução. Nós vamos chamar de locução verbal. A locução verbal, para você entender, ela é formada por duas estruturas aqui, ó, locução verbal. Ela é formada por duas estruturas, tendo que estar atento a isso daqui, ó. As nossas locuções verbais são formadas por duas estruturas. Pelo verbo auxiliar e pelo verbo principal. Verbo auxiliar, beleza? E pelo verbo principal. Verbo auxiliar e nosso verbo principal. O verbo principal, ele vai estar aqui na sua forma infinitivo, particípio ou gerúndio. Infinitivo, particípio ou gerúndio, tá? Formas nominais do verbo: infinitivo, particípio e gerúndio. São quando os verbos eles assumem a função de nomes. Substantivo, adjetivo e advérbio aqui dentro do contexto. Beleza. Como é que eu trabalho locução verbal? Como se fosse uma forma simples. Identifica o verbo, faz a perguntinha aqui, ó. Quem? Tá? Quem? Identifiquei a locução verbal aqui. Quem? Quem é que foi carregado? Quem é que foi carregado? Aí tu olhas bem aqui, ó. Quem que foi carregado? Aí tu olhas lá no contexto. Os 3 carros populares do meu pai. Aqui está o nosso sujeito. Encontrei no contexto sujeito determinado. Sujeito determinado. Olha aqui, ó. Nota a seguinte situação, que dentro do sujeito nós temos diversas palavrinhas. Temos ou não temos? Temos. Aí eu tenho que massificar essa guerrinha aqui pra gente. Núcleo do sujeito é função de substantivo. E este substantivo não deverá ser introduzido por preposição. Núcleo do sujeito é função de substantivo. Ainda que nós tenhamos aqui várias palavrinhas, quem é que vai funcionar como núcleo? Quem é que pode funcionar? Aí tu vem bem aqui, ó, tem que saber identificar. Se tu olhas bem aqui, ó, hoje nós temos aqui, ó, artigo. 3, nós temos aqui numeral. Carros, nós temos aqui, ó, carros é o quê? Substantivo.
Como é o carro? Popular. Então, aqui, ó, como é o carro? Popular. Nós temos aqui, ó, adjetivo e bebê bem devagarzinho para você, tá? Do, eu tenho de mais o, preposição mais artigo, tá? Meu, pronome possessivo. Aqui é pronome possessivo. Pai, pai vai ser o quê? Pai vai ser o quê? Substantivo. Pai vai ser o quê? Substantivo, beleza? Pai vai ser o quê? Substantivo. Olha aqui, ó. De todas estas palavrinhas, de todas estas classes de palavras, o que é que acontece aqui? Quais delas ou qual dela pode ser, neste contexto aqui, núcleo do sujeito? Quem é que vai ser candidato a núcleo do sujeito? Quem é que é candidato? Núcleo do sujeito é função de substantivo. Quem é que pode ser candidato a núcleo do sujeito? Carros. Carros é substantivo. Quem é que pode ser mais? Pai. Como é que eu vou classificar se é simples ou composto? Núcleo do sujeito é função de substantivo. Esse substantivo não pode ser introduzido por preposição. Aqui na estrutura de pai, aí tu olha bem aqui, ó. Aqui nós temos a preposição. Esse cara não pode ser núcleo do sujeito, porque está sendo introduzido por preposição. Nós temos aqui, portanto, o núcleo do sujeito vai ser o que, Carlos? Sujeito determinado, simples. Sujeito determinado, simples. Tá? E Silvio, e esses indivíduos aqui que estão juntos, que estão próximos ao substantivo, quem são eles? Quem são eles? Nós vamos chamar aqui de adjuntos. Nós vamos chamá-los de adjuntos. Olha aqui, ó. Adjuntos. Adjuntos. Adjuntos adnominal. Deixa eu colocar no singular aqui, ó. Nós vamos falar do adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Beleza? Lembra a seguinte situação. Se nós tivermos substantivo concreto, sempre será adjunto adnominal. Aí eu falei para você aqui, ó, termos que se relacionam ao nome. Termos que se relacionam ao nome. Termos que se relacionam ao nome. Certamente você já ouviu, você vai me questionar. Mas que nome? Sem delongas, tu vai colocar aqui, os nomes que nos interessam aqui. Termos que se relacionam ao nome. Os nomes que nós vamos falar serão, logicamente, substantivos. Tá? Termos que se relacionam ao nome. Qual é o nome que eu quero aqui? Ó? Adjetivo. Termo que se relaciona ao nome. Advérbio. Tá? Advérbio. Beleza? Ou seja, quando nós falarmos aqui, ó, termos que se relacionam ao nome, o nome aos quais nós estamos nos referindo serão substantivos, adjetivos e advérbios. Substantivos, adjetivos e advérbios, tá? O que é que vai acontecer aqui? Eu precisarei identificar quem é o termo que vai se relacionar um ao outro, tá? Que é um termo que vai se relacionar um ao outro, tá? Que é um termo que vai se relacionar um ao outro. Aí tu já coloca a observação aqui, ó. Se for adjunto adnominal, ele se relaciona a substantivos. Adjunto adnominal só se relaciona com substantivo. Aí tu coloca bem aqui, ó, para ficar de boa aqui. Substantivo concreto. Sempre que nós tivermos um substantivo concreto, vai ser o quê? Adjunto adnominal. Vai ser adjunto adnominal. Beleza? Bate a foto, bate o print e segue aqui para a próxima tela. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Tem 5 mic aqui pra gente, mas eu já vou deixar aqui pra gente, para você aqui, ó. Sem delongas, fique longe da multidão. Aí tu vai colocar a seguinte situação aqui para finalizar a nossa aula. Longe. Fique longe, tá? Aqui nós temos o quê? Adjunto
adverbial. Adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, sem delongas aqui, ó, é o nosso advérbio. Vem lá, vamos mais uma aqui, ó. É uma boa alimentação é necessária, tá? Aqui, nós vamos ter aqui o nosso adjetivo. Carro, substantivo concreto. Substantivo. Beleza? Tinha necessidade. Substantivo aqui, ó. Abstrato. Beleza? Aí vamos lá. Quando nós tivermos advérbio, a gente vai retomar isso daqui na próxima aula para ficar de boa e resolver. Tivermos advérbio, nós vamos ter aqui, ó, CN, que eu vou chamar aqui, ó, complemento nominal. Complemento nominal. Quando nós tivermos advérbio, esse cara bem aqui, ó, vai ser complemento nominal. Quando nós tivermos adjetivo, nós vamos ter o quê? Complemento nominal. Substantivo sendo concreto, nós temos o quê? Adjunto adnominal. Substantivo abstrato, tinha necessidade, esse cara aqui vai ser o quê? Complemento nominal. Beleza? Já deixei aqui para dar um aperitivo para você, que nós vamos falar especificamente ali na próxima aula da diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, termos que se relacionam ao nome, que sempre nós temos algumas questõezinhas, inclusive se você for lá, olha aqui o que tem para a gente na próxima aula, adjunto e complemento nominal, e seguidamente temos uma questãozinha porque vai cair para a gente de boa. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Tá? Tenha uma boa noite, tenha uma boa tarde, tenha um bom dia, tenha uma boa madrugada. E não esquece, daqui a pouco a gente ainda tem mais aula. Siga firme e forte no seu propósito rumo à sua aprovação. Não esquece, meu desafio EAD. Segue a gente na rede social. Professor Silvio Santos, o seu amigo. Deixa um abraço para você e até a próxima aula.